João capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Pai, nós te damos honra e glória pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, o teu amor, a tua presença. Te agradecemos porque tu és um Pai que não falha, que não nos abandona, que está conosco. Um Pai presente, um Pai auxiliador, um Pai galardoador, um Pai que presenteia, um Pai que está sempre atento a cada filho, a cada filha, e um Pai que nos disciplina e nos orienta. A tua palavra diz que se nós somos filhos, somos disciplinados, porque a disciplina é para todo aquele que é recebido como filho, porque a disciplina manifesta o teu amor. É a tua palavra que diz que o pai que ama, corrige, disciplina, orienta, encaminha, traz o filho para o centro, para um alinhamento de ética, de verdade, de vida. E tu, como Pai celestial, Senhor, tem nos dado tudo isso mediante a tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra nos traga exatamente isso, um direcionamento, para que o teu nome seja exaltado e nós possamos desfrutar de toda a herança que tu, como Pai, tem para nós como filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa mensagem que eu quero pregar hoje, ela não é uma mensagem segundo os nossos padrões evangelística, apesar de que você só vai ouvir evangelho. Não é uma mensagem no sentido avivalista daquelas, nos nossos padrões da mensagem avivalista, mas sem dúvida nenhuma uma mensagem cheia de vida. Não é uma mensagem segundo os nossos padrões de fogo, de reteté, mas eu tenho absoluta certeza que incendiará alguns corações aqui nessa noite, porque a palavra do Senhor é uma mensagem mais de alinhamento, de posicionamento da igreja, de entender cada um a sua função, o seu papel, a sua responsabilidade, o seu lugar e as promessas que eu e você temos e carregamos. Isaías 61, o profeta Isaías, ele vai dizer no verso 7 do capítulo 61, o capítulo 61, ele é o capítulo que anuncia o ano da bondade do Senhor. Fala para Israel que viria do cativeiro, mas também é um texto profético que anuncia que a bondade do Senhor, a plenitude da bondade do Senhor e das promessas, do cumprimento, da realização das promessas, é a vinda do Messias, é Cristo vindo.
E ele diz que no lugar, no verso 7, no lugar da vergonha que sofreu, o povo, meu povo, diz o Senhor, terá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na terra e terá alegria eterna. Olha que poderosa essa palavra. No lugar da humilhação, porção dupla. No lugar da vergonha, porção dupla. Herança do Senhor. O antônimo disso, o antônimo de vergonha, não é o Antônio, é o antônimo de vergonha, é honra. De humilhação, é reconhecimento. E o que o Senhor está dizendo é que no lugar onde houve tudo aquilo que te fez chorar e sofrer, haverá uma porção dobrada, que te fará feliz, alegre, e que não será apenas na terra, começará na terra, mas será uma herança para a eternidade. A alegria que o Senhor propõe é uma alegria eterna, diz o texto. Promessa do Senhor. Quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que o Senhor, Ele usa, muitas vezes, a porção dobrada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a ideia de dobrado. Deem-vos será dado boa medida, calcada, sacudida e transbordante. É a ideia da porção dupla. Quando o Senhor abençoou Pedro, por exemplo, que o Senhor chamou Pedro para o discipulado, a chamada começou com uma porção dobrada depois de frustração. A Bíblia diz que eles haviam tentado pescar a noite inteira, não pegaram nada. Jesus manda eles irem pescar, e quando eles começam a recolher as redes, o barco encheu de tal forma que eles tiveram que chamar o barco dos amigos, para que ambos os barcos se enchessem, diz a palavra do Senhor, de tal forma que eles começaram a afundar. É a porção dobrada. Na multiplicação dos pães e peixes nós vemos isso, porque antes de haver a multiplicação dos pães e peixes, antes do menino abençoar aquela multidão, o menino foi abençoado. A Bíblia diz que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha no mínimo o dobro daquilo que ele precisava. A palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro estava entrando no templo com Jesus Cristo, os cobradores de impostos do templo pararam Pedro e disseram: o teu mestre não paga imposto? E aí ele disse: paga. E aí Jesus entra na frente, e quando Pedro entra, Jesus pergunta para ele: de quem são? De quem os reis da terra cobram imposto? Dos seus filhos ou dos súditos? E aí Pedro responde: dos súditos. Aí Jesus disse: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, pega um anzol, vai lá na praia e pesca um peixe. E o primeiro peixe que você pescar, você tirará da boca dele um starter, ou uma moeda de 4 dracmas. E você pagará o meu imposto e o seu. Jesus ali estava mostrando a bênção dobrada, porque estavam cobrando só de Jesus. Mas Jesus disse assim: não, eu vou pagar o meu e o seu. Essa é a hora de você olhar para o lado e dizer assim: você poderia pagar minha janta hoje, né? A bênção do Senhor é dobrada. O que isso quer dizer? Se você veio chorando por algum motivo, você vai se alegrar duplamente. Se você anda triste por algum motivo, a alegria do Senhor será dobrada sobre a sua vida. Se você se sente humilhado por algum motivo, eu quero dizer que a honra do Senhor será dupla sobre a tua vida. Se você foi roubado, eu quero te dizer que o Senhor tem em dobro para te dar de tudo aquilo que o inimigo um dia roubou da sua vida. Essa é a promessa do Senhor. Creia na promessa do Senhor. Creia que o Senhor, quando resolve abençoar, eu gosto sempre de usar essa expressão, o Senhor, quando abençoa, exagera.
Agora, isso tem uma razão, tem um propósito. Ele é óbvio, mas às vezes a gente não percebe. Qual é a razão pela qual o Senhor faz dobrado na minha vida? Para que a minha vida seja uma vida de expressão da generosidade de Deus para com o próximo. A Bíblia diz que a igreja de Atos, ela era extremamente abençoada, não havia necessidade, porque aqueles que tinham repartiam com aqueles que não tinham, de modo que todos passavam a ter, não havia necessidade no meio deles. Porque aqueles que eram duplamente abençoados, entendiam que podiam repartir, que podiam transbordar, e o Deus de toda graça, o Deus que é uma fonte inesgotável, abençoava de maneira sobrenatural. Esse é o nosso Deus é um Deus que quando Ele se manifesta, a sua intenção é de se manifestar sobre todos. A Bíblia diz que o Pentecoste, quando o Espírito desceu, veio sobre todos, e todos foram cheios, e uma vez cheios, se espalharam pela terra e testemunharam, ou seja, receberam do Senhor uma porção que lhes serviu, mas que transbordou sobre a terra. Esse é o interesse do Senhor. Eu comecei com Isaías 61, porque ele tem tudo a ver com o texto que nós lemos. A Bíblia diz que Jesus, ele está numa cidade chamada Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia significa casa de miséria, lugar de miséria. Ali habitavam amigos que Jesus amava, Marta, Lázaro e Maria. Eram 3 irmãos. E Jesus vai para a casa deles, na verdade a casa não é deles. Em Marcos capítulo 14 e Mateus 26, nós vamos ver que a casa era de Simão o leproso, que era também morador daquela cidade. E Simão o leproso preparou um jantar nesse lugar, nessa casa de miséria, nessa cidade que era chamada casa de miséria. Só que Jesus estava vindo de um lugar, a Bíblia diz que Jesus estava vindo de um lugar chamado Efraim, que significa dupla fertilidade, se enchendo para transbordar, abençoado para abençoar. Veio de um lugar onde a porção é dobrada, onde a fertilidade é dobrada, para levar fertilidade e uma porção digna, justa, para aqueles que não receberam, para aqueles que não tinham. E nesse lugar se reunia a igreja do Senhor Jesus, nesse lugar de miséria, nesse lugar onde a circunstância, onde a circunvizinhança, onde do lado de fora havia miséria e eles estavam introduzidos nesse lugar, dentro do lugar onde Jesus estava não havia miséria. Essa é uma promessa para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de crises existenciais, crises financeiras, crises na família, crises profissionais, muitas são as crises, mas existe uma promessa. Você pode estar cercado de muitas crises. O lugar onde você está, quem sabe você olha à sua volta e você vê pela janela que lá fora tem misérias, mas a palavra do Senhor para a sua vida é: já fui jovem, hoje eu sou velho, como disse Davi, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que pertencem ao Senhor Jesus podem estar cercados de condições muitas vezes miseráveis, mas dentro da sua casa haverá pão na mesa, haverá bebida, haverá roupas, porque é o que o Senhor prometeu. Haverá mantimentos dentro da tua casa, a miséria jamais vai bater na sua porta. Jesus está na sua casa. Tem muita gente preocupada, tem muita gente angustiada, mas essa é uma promessa do Senhor. Às vezes quando olhamos para fora nos assustamos, mas casa que o Senhor Jesus está, eles estavam numa casa, numa cidade onde o nome era casa de miséria, mas naquela casa havia jantar, naquela casa havia comunhão,
naquela casa havia a presença do Senhor, naquela casa havia até extravagância. Aqui em Itajaí nós temos, para muitos de nós não é a realidade. Nós somos uma igreja que, na grande maioria dos membros dessa igreja, nós temos uma boa casa, um bom carro, temos uma certa estabilidade. Mas aqui em Itajaí mesmo existe um bairro chamado Vila da Miséria, não sei se você conhece. E lá muitos irmãos nossos estão lá naquele lugar. Muitos irmãos nossos estão cercados por uma condição miserável. Mas por causa da igreja que tem sido duplamente abençoada, na casa deles não vai haver miséria, porque o reino de Deus não há miséria, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é aqueles que foram e que são duplamente abençoados, se voltam, se interessam, se preocupam, saem das suas Efraíns e vão até as Betânias, para manifestar a bondade e a graça do Senhor sobre a vida do próximo. Às vezes a gente não entende que a ideia de corpo, na palavra do Senhor, não é só para a denominação. A ideia de corpo é para a humanidade. Todo aquele que está passando alguma dificuldade tem a ver comigo. De alguma forma eu serei afetado pela dificuldade, pelo problema do outro. Por isso a palavra do Senhor nos ensina: quando você sabe que deve fazer o bem, faça. Quando você tiver a oportunidade, faça. Quando alguém bater na sua porta e você puder fazer, faça. Não diga passa depois, não diga faça, venha outro dia, porque nós estamos conectados. O interessante é que a palavra do Senhor diz isso há 5.000 anos, e hoje a ciência descobriu no século 21, a física quântica descobriu que nós todos somos interligados. Uau! É justamente por isso, o problema do outro tem a ver comigo. A dificuldade do outro vai acabar afetando aquela pessoa que lá no teu bairro está passando dificuldade, amanhã pode cometer uma loucura. Tem a ver conosco. E nós como igreja, nós temos sim uma porção dobrada do Espírito de Deus dentro de nós, que pode se manifestar sobre a vida daquele que está em crise, que está numa condição miserável, e a sua vida pode ser transformada para a glória do nome do Senhor. Então, meu irmão, deixa aquilo que Deus tem colocado dentro de você transbordar sobre a vida de pessoas. Era isso que Jesus fazia. Jesus veio de Efraim para Betânia, e ele entra em Betânia, nessa casa, onde ali há um exemplo claro da igreja do Senhor Jesus. A razão pela qual eu estou ministrando essa palavra é justamente o alinhamento de nós entendermos quem nós somos no corpo de Cristo. Do lado de fora há muitas coisas acontecendo, mas do lado de dentro o Senhor está promovendo algo poderoso que vai se manifestar do lado de fora. Jesus foi para Betânia preparar a sua entrada triunfal em Jerusalém. Em João 13 você vai ver que é a entrada triunfal. Em João 11 Jesus ressuscita Lázaro. Em João 12 Jesus vai para o jantar na casa de Simão leproso. Em João 13 Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal, onde ele entra montado num jumentinho, e a profecia se cumpre. O que isso nos mostra? Que aquilo que será para triunfar na sua vida, aquilo que vai manifestar o poder de Deus na sua vida, aquilo que todos perceberão Deus claramente na sua vida com poder, autoridade e graça, começa muitas vezes no interior de uma casa de miséria. Começa muitas vezes na sua realidade miserável, que nem sempre é material, às vezes é emocional, espiritual. Aquele tempo que você olha e diz: meu Deus, quando é que a porta vai se abrir? Quando é que a vida vai mudar? Quando é que as coisas vão acontecer? Quando é que o meu filho vai se converter? Quando é que o meu marido vai se converter? Quando é que aquele menino vai sair das drogas? Quando é que as coisas vão acontecer? Meu Deus, é só miséria à minha volta. Quando é
E eu te pergunto, Jesus está aí dentro? Porque se Ele estiver, não é que vai começar, já começou. Se Ele estiver, uma revolução já começou. Se Ele estiver, algo extraordinário está sendo preparado. Só que começa dentro e não fora. Começa na intimidade, não na exterioridade. Começa lá naquele quarto, começa lá naquele lugar secreto, começa naquele lugar que ninguém está vendo, começa naquelas lágrimas que você derrama e ninguém vê, começa naqueles dias que você ora e ninguém escuta, começa naqueles dias que você clama e ninguém ouve, começa naqueles dias que você está cercado dentro de casa, fora é só miséria, mas dentro já existe o Espírito Santo promovendo algo poderoso, porque você é a igreja do Senhor Jesus, e se você é a igreja, Ele está com você. Se você é igreja, a porção dobrada dele está sendo derramada sobre você. Ela está te enchendo. Essa igreja é a nossa igreja. Essa igreja é a nossa realidade. Porque o mundo lá fora é miserável. O mundo lá fora vive uma miséria existencial. Lá fora acontece uma injustiça social. Lá fora são muitos os problemas, mas aqui dentro, Jesus está sentado à mesa. E aqui dentro, Jesus sentado à mesa está promovendo algo lindo. E isso que o Senhor está promovendo aqui dentro é preparando a igreja para o dia da sua volta. E nessa igreja tem um monte de figuras. Tem um monte de elementos. A começar por Simão, o leproso. A Bíblia diz que Simão era leproso, e aqui o texto, o entendimento mais óbvio, mais claro, é de que Simão era de fato leproso. A Bíblia não diz que ele foi curado, a Bíblia não diz que Jesus fez um milagre, a Bíblia chama ele de Simão leproso. Então, pode ser que ele de fato seja leproso, estava leproso, mas nem por isso Jesus não estava com ele. Porque o que faz Jesus andar conosco não é a nossa condição de merecer ou de não merecer, de estar limpo ou não. O que faz Jesus habitar na nossa vida é a nossa condição de crer naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Porque pela graça, mediante a fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo tinha um espinho na carne, pode considerar como uma lepra. A palavra lepra na Bíblia não está relacionada somente à hanseníase, mas a qualquer doença de pele. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, provavelmente uma ferida aberta. E ele orava ao Senhor dizendo: Senhor, 3 vezes eu orei para que tu afaste de mim esse mensageiro de Satanás. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes essa é a condição de alguns de nós. A gente olha para nós e tem uma ferida aberta, mas por algum motivo Jesus está ali. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente tem uma enfermidade. Quantos e quantos que servem a Deus, mas por algum motivo tem uma enfermidade. Eu quero me apropriar da palavra do Senhor. Número 1, não desista da cura e do poder do nome de Jesus para te curar. Número 2, essa enfermidade não será para destruição, mas será para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Eu já vi muita gente, por causa de uma enfermidade, pregar em hospitais e mudar e transformar histórias. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que na sua enfermidade foi um instrumento de Deus para mudar vidas. Esse homem poderia estar enfermo, mas a sua casa estava aberta para que Jesus sentasse, entrasse e ceasse. Se a tua casa estiver aberta, apesar das tuas enfermidades, apesar das máculas que você tem, apesar das impurezas que você carrega, mas se a porta do teu coração está aberta, eu quero dizer para você, Jesus Cristo está aí dentro, Ele entrou na tua casa, e Ele pode mudar a tua vida sim. Isso não impede Cristo de entrar na vida de alguém. A maioria de nós, quando Ele entrou na nossa vida, nós éramos semelhantes a Simão o leproso, estávamos imundos.
mas ele entrou. Uma outra realidade que a gente pode conjecturar no caso de Simão o leproso é que ele já não estava mais doente, Cristo já havia lhe curado, isso é possível. Só que ele carregava um rótulo, poderia muito bem ser rotulado, e essa também é a realidade de muitos dentro da igreja. O rótulo que você carrega, o estereótipo que criaram a seu respeito, aquilo que dizem quando se referem a você, lembram do teu passado, lembram de quem você foi, lembram da lepra, lembram da impureza. Simão o leproso era praticamente um apelido. Quantos que estão em Deus, mas lá fora ainda são conhecidos por aquilo que foram e não ainda por aquilo que são, porque o Senhor começou uma revolução, e essa revolução está acontecendo dentro de você. Exteriormente ainda parece leproso, mas interiormente já é alguém transformado e limpo pelo Senhor. É um processo de Deus que acontece na nossa vida. Se você já teve alguma ferida, algum machucado na pele, você sabe que a cicatrização, ela é um processo. Ela começa a melhorar e ela vai fechando a ferida, e ela fica ali a casquinha, e daqui a pouco fica uma cicatriz, e a cicatriz já não é mais a doença em si, mas uma evidência de que você foi curado da doença. Por isso que cicatrizes são importantes, por isso que o Senhor muitas vezes nos cura da doença, mas deixa a cicatriz da doença. Porque a cicatriz nos faz olhar e lembrar de onde Ele nos tirou, nos faz lembrar da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade. Muitos ao olhar para nós, lembram-se da doença, lembram-se de quem nós éramos, lembram-se de todo o mal, mas nós ao nos lembrarmos, nós ao vermos, nos lembramos de que o Senhor mudou a nossa história. Então olhe para as cicatrizes do teu passado não como uma lembrança de doença, mas como uma lembrança de cura, de um Deus misericordioso que mudou a tua história. Simão o leproso, antes de ser leproso era Simão. A Bíblia chama ele de Simão o leproso, mas antes de ser leproso ele era Simão, e Simão significa aquele que ouve. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a fé é o agente catalisador do milagre de Deus na nossa vida. Então pode até te chamar de algumas coisas, mas porque você ouve, a fé está sendo acionada dentro de você. E por causa da fé, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E por causa da fé você vai usufruir e desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que lá fora estejam falando um monte de coisas, ainda que quem escreva ao seu respeito, se puder escrever hoje, coloque ali a marquinha do passado. O Senhor está sentado na tua mesa. A tua vida é importante para o reino de Deus. Você está sendo um instrumento de Deus. E aquilo que está acontecendo dentro vai se manifestar do lado de fora. Talvez hoje você não entenda, mas daqui 2000 anos alguém, se Jesus não voltar, estará contando um testemunho, como nós estamos contando o testemunho dessa palavra. E ali no meio do testemunho estará a história de alguém que no passado era cheio de feridas abertas, de problemas, de máculas, mas abriu a sua casa para Jesus entrar e cear. E a sua casa se transformou num arauto do poder e da maravilha do Senhor. O Senhor que está aqui nessa noite, Ele entra na tua casa apesar das tuas feridas. Ele entra na tua casa apesar daquilo que falam ao seu respeito. Ele entra na tua casa apesar daquilo que você pensa ao seu respeito. Talvez muitas coisas sejam fofoca popular, mas talvez algumas coisas sejam realidade, não importa, o Senhor entra na sua casa nesta noite. Aqui nessa igreja, do texto,
havia um homem chamado Lázaro. E Lázaro simboliza aqueles que carregam um grande testemunho do Senhor. Alguém aqui tem um grande testemunho? São aquelas pessoas que o Senhor fez algo tão poderoso na vida delas, que a vida delas se transforma num arauto, a vida delas passa a ser um testemunho vivo da ação e do poder de Deus. Essas pessoas têm uma responsabilidade: andar do lado de Jesus. A Bíblia diz que na mesa Lázaro estava do seu lado. São pessoas que quando o Senhor muda a sua história, já não dá mais para viver para si mesmos. O teu testemunho é tão forte que as pessoas não virão mais a Jesus somente por causa de Jesus, mas virão conhecer Jesus por causa do testemunho dele e do poder dele que agiu na sua vida. Tem muita gente que para conhecer Deus vai conhecer através daquilo que Deus fez na sua vida. E por isso você precisa ser uma candeia, uma luz num lugar alto e não num lugar baixo. Alguém que chama para si o ministério que Deus deu. Alguém que não enterra aquilo que o Senhor fez. A Bíblia diz que Lázaro, quando os judeus vieram para ver Jesus, não vieram para ver apenas Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Tem muita gente, meu irmão, que será alcançada por Cristo por causa do teu testemunho. Você é uma carta viva do Senhor. A Bíblia diz que você é alguém cercado por uma nuvem de testemunhas. Você é alguém que o que o Senhor fez na sua vida é tão poderoso que não dá para ficar oculto. Vai se manifestar, o Senhor vai manifestar a sua vida. É uma coisa que o Senhor vai fazer. E a recompensa disso é sofrer como Jesus sofreu. A recompensa disso muitas vezes é desonra e perseguição. E é por isso que muitos Lázaros estão paralisados, porque eles não entendem que o poder de Deus na sua vida às vezes causa oposição. Jesus disse assim: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, porque assim trataram os falsos profetas. Lázaro são profetas, e a palavra do Senhor diz: nos últimos dias, os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. E uma das marcas do sinal profético na vida de alguém é ser mal compreendido pelos seus, pelos da sua casa. Jesus foi incompreendido pelos seus. Jesus foi perseguido pelos seus. Jesus foi posto numa cruz pelos seus. E aqueles que eram de Cristo também eram os de Lázaro. E eles tramaram, diz a Bíblia, não somente assassinar a Cristo, mas também a Lázaro, a quem Cristo ressuscitara dos mortos. Porque agora os judeus estavam deixando de crer nos judeus e crendo em Cristo. O grande testemunho de Deus na nossa vida, muitas vezes provoca perseguição, mas Jesus está com você, e aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Você não tem que temer mal algum. Você só precisa se levantar e não enterrar o ministério que o Senhor está te dando. Você é aquele que vai falar, você é aquele que vai testemunhar, você é aquele que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: Deus é real. Só pode ser real. Era para ele estar morto, mas ele está vivo. Era para ele ter se destruído, mas por algum motivo ele está em pé. Era para ter dado tudo errado, mas está dando tudo certo. E eu não vejo nele nenhuma outra coisa senão o poder de Deus. Eu quero esse Deus para a minha vida também. Você é esse testemunho. Não apague o poder e a chama do Senhor que está agindo sobre a sua vida. Se você tem um grande testemunho, a palavra do Senhor para você é: você receberá poder e você será minha testemunha até os confins da terra. Você é Lázaro. E o inimigo tenta te parar, colocando muitas vezes os seus contra você. Como Jesus disse, os inimigos do homem muitas vezes são os da própria casa. A divisão acontece dentro de casa. A tristeza muitas vezes é provocada por aqueles que estão
dentro de casa, os mais próximos. Sabe por quê? Porque você é Lázaro. Você esteve 4 dias numa tumba, perdido, não havia mais solução, mas Jesus Cristo mandou rolar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E você saiu todo enfaixado, mas todos viram a glória do poder do nome de Jesus daquele que pode ressuscitar, dar a vida àquele que estava morto. Isso gera oposição, meu irmão, mas maior é a recompensa de andar com Cristo. Não sepulte o teu ministério. Nessa igreja tem Marta, que é aquela que serve. O interessante é que nesse texto é diferente de Lucas 10. Em Lucas 10, Marta estava servindo, é o ministério dela. Tem gente que o ministério dela é o bastidor, ninguém vê, ninguém lembra, o pastor quando fala esquece o nome, elogia todo mundo, a Marta esquece. Mas são extremamente necessários, são indispensáveis para todo o projeto de Deus na igreja e na terra. São os cooperadores, são os servos, são aqueles que estão nos bastidores. E Marta, nesse texto, ela está servindo com alegria. Em Lucas 10, ela é exortada pelo Senhor porque ela também estava servindo. Só que ela olha Maria aos pés de Cristo e diz: Senhor, não te importas que ela fique aí parada enquanto eu estou ocupada com tantas coisas? E Jesus diz a ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, contudo só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Jesus não disse que a parte de Marta não prestava. O que Jesus estava dizendo para Marta é: Marta, não é porque você está fazendo que ninguém mais está fazendo. Porque o inimigo, para entristecer o coração daqueles que trabalham na ação, nos bastidores, naquilo que é necessário fazer no serviço da igreja, ele tenta colocar no teu coração de que ninguém mais se importa. As Martas são minorias. Pode colocar lá nos grupos da igreja, lá, vamos fazer uma limpeza na igreja, 1.200 recebem, 5 vêm. São as Martas. E não é porque os 1.200 não estão nem aí, é porque elas são escolhidas, elas são chamadas, é o dom, é o talento, é serviço. Tem gente que tem esse talento, o talento do serviço. E o que eu quero dizer para você é que você não desista disso, porque você está servindo a mesa do reino de Deus. Você é alguém extremamente importante. Ontem nós fizemos aqui um jantar, o pastel, a noite do pastel, estava uma delícia. As Martas estavam lá na cozinha, tinha uns 30 lá, não sei como é que eles couberam todos lá dentro, fritando os pastéis. Não estavam aqui, não participaram, mas sem eles não haveria pastéis. A igreja estava transformada num cenário de guerra, essa é a verdade. Parecia que caiu uma bomba aqui dentro. Hoje as cadeiras estão todas colocadas, tudo arrumado, organizaram. Quem foi que fez? As Martas. Glória a Deus pela vida delas. Talvez esse seja o seu ministério, você nunca vai estar na linha de frente, mas sem você nos bastidores as coisas não acontecem. Não acontece. Sem você servindo, sem você se colocando à disposição, as coisas não acontecem. Aliás, tudo que se torna público, na grande maioria das vezes, é trabalho árduo de anônimos. Um vai e fala no público, mas para ele falar, muitos anônimos trabalharam. São as Martas. Seja Marta, se você foi chamado para ser Marta, seja Marta, porque ainda que o homem não esteja te vendo, a palavra do Senhor fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça como você faz para o Senhor, porque ainda que os homens não olhem para você, não lembrem de você, o Senhor está vendo todo o trabalho que você está realizando, e a palavra dele é: a minha recompensa está comigo, e eu te darei de acordo com as tuas obras, Marta. Por último está Maria. Maria é a expressão da adoração. Maria é a expressão daqueles que dentro da igreja,
no meio da igreja, no culto ao Senhor, tem o dom de transformar o ambiente. Tem gente aqui dentro, meu irmão, que tem esse dom, o dom da adoração genuína, o dom da entrega, o talento de levar uma igreja inteira, às vezes com uma palavra, o ambiente muda. E Satanás tenta ferir o teu coração, porque a Bíblia diz que cantar com o coração triste é como derramar vinagre numa ferida. Adorar com o coração entristecido é muito difícil. E a igreja está cheia de Marias, que se derramam, que se expressam. Você vê muito isso no louvor, os membros do louvor, no meio da igreja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quando você adora em espírito e em verdade, você não está apenas atraindo a presença do Senhor para a sua vida, mas muitas vezes você está mudando o ambiente, trazendo uma fragrância do bom perfume de Cristo, que vai tocar a vida daquele que está do teu lado também. Como é importante você se entregar. A Bíblia diz que Maria, ela quebra um nardo puro, um perfume que era caro, e ela derrama aos pés do Senhor Jesus, e ela foi criticada pelos apóstolos, porque era um perfume caro, e eles usaram um argumento que poderia ter dado aos pobres, e Jesus disse: deixa-na em paz, porque ela promoveu uma boa ação para comigo. São aquelas pessoas que tudo que têm, que tudo que são, que a sua vida é uma oferta. O nardo era precioso, o nardo era de valor, mas o nardo não era propriamente o produto que era valioso, mas a intenção. O produto, aquilo que ela fez, foi uma expressão de quem ela era. Maria era aquela pessoa que se derramava na presença do Senhor. Ela já havia feito isso lá no outro texto de Lucas 10. E agora novamente a Bíblia diz que ela pega o nardo e ela derrama aos pés do Senhor, e ela faz aquilo como uma oferta memorial diante do Senhor, uma expressão do seu coração. Como elas são importantes, essas pessoas, que quando elas veem a obra do Senhor, ela estava derramando uma oferta no corpo de Cristo. São aquelas pessoas que quando veem a obra do Senhor, elas se entregam, elas se colocam, elas se derramam, a sua vida é uma vida de adoração, a sua vida é uma vida de total entrega ao Senhor. Foi isso que ela fez. Ali não era um valor monetário, ali era alguém dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha vida, a minha história, a minha realidade pertence a Ti. Toma-me, Senhor, nas Tuas mãos e faça de mim o que Tu quiseres na minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Jesus, quando viu isso, e ela foi criticada, o texto de Mateus e de Marcos dizem que ela foi severamente criticada, e Jesus disse: deixem-na em paz. É isso que acontece com verdadeiros adoradores, cuja sua vida é uma vida de adoração e de entrega ao Senhor. Os céus declaram: deixa ele, deixa ela em paz. Nada vai te tocar, nada vai estragar a tua vida, nada vai te destruir. E Jesus disse: ela está promovendo uma boa ação para comigo. Tudo aquilo que você tem feito no reino de Deus, meu irmão, tudo aquilo que você tem dedicado da sua vida ao reino de Deus, a palavra do Senhor é: você terá paz, e terá uma abundante paz que excederá todo o entendimento, nem o mal te tocará. E aonde o evangelho do reino for pregado, aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus será contado em sua memória. Isso é poderoso. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu tive uma visão, e eu vi no mapa mundi, as nações que falam língua portuguesa, elas saltavam no mapa, e o Senhor disse que Ele nos daria, a essa igreja, Ele nos daria influência sobre essas nações. Aonde houver uma nação que fala a língua portuguesa, o Senhor nos levaria.
o Senhor nos levaria, o Senhor abriria portas e nós iríamos para manifestar, transbordar da porção dupla que o Senhor tem nos dado sobre essas nações. O Senhor nos daria pessoas chaves. Quando o Senhor me deu essa visão, eu chamei o grupo Alelon e fiz uma reunião. Quem estava nessa reunião? O Alex estava, o Thomas estava. Vocês lembram dessa reunião que eu falei para vocês? Lá em casa ainda. A igreja começando, parecia presunção. Tudo muito no início. Quando se trata do profeta da casa, então, aí mesmo que é loucura. Mas o Senhor disse que ia fazer isso. Ontem, sábado, perto do horário do almoço, eu recebo um áudio de um pastor pedindo aquilo que Deus tem nos dado. Esse pastor se chama Dani, conhecido como Canhoca, e faz um trabalho poderoso em Moçambique, na cidade de Beira, em Moçambique. E por causa das Martas, por causa das Marias, por causa dos Lázaros que existem nessa igreja, por causa daqueles que não se calam, por alguma razão ele descobriu na rede social a igreja, e disse: pastor, eu preciso que essa igreja apoie o meu ministério. Essa igreja é a materialização daquilo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero andar junto com essa igreja. Pastor, me pastoreia. Foi isso que ele pediu para mim. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele começou a me contar a realidade de Moçambique, é um país extremamente pobre. E eu perguntei a ele: o que você precisa? Ele disse: pastor, a primeira coisa que eu preciso é de mentoria. Eu preciso de alguém que me ajude a pregar o evangelho. A segunda coisa que eu preciso, pastor, é de Bíblias. O povo aqui não tem Bíblias. O único que tem Bíblia na igreja sou eu. Nós não temos Bíblias, não temos como ter Bíblias. E a nossa realidade é uma realidade de muita miséria, de muita fome. A igreja, ela passa por dificuldade, ela não cresce, ela não avança, porque o pessoal uma hora vem para a igreja e aí depois, por causa da fome, não consegue vir. E eu fiquei ouvindo ele falar e fiquei constrangido, porque a gente não vem na igreja porque fez frio, não vem na igreja porque fez calor, não vem na igreja porque o carro está sem gasolina, não vem na igreja porque está com preguiça. Os caras não vão na igreja porque estão com fome, não tem força para ir para a igreja. E dizendo: pastor, se vocês puderem nos dar Bíblias, a gente agradece, é tudo que a gente precisa. E o Senhor colocou no meu coração: vocês vão lá, vocês vão levar Bíblias para eles, vocês vão levar mantimentos para eles. E a primeira coisa que vem é: e esse dinheiro não poderia ser gasto com os pobres aqui? Poderia, e está sendo. Só que os pobres daqui nós sempre teremos. Os pobres daqui nós sempre estamos ajudando. Na quinta-feira agora nós fizemos a alimentação, levamos comida para os pobres da cidade. Todas as semanas nós estamos cuidando deles. Hoje eu saí com os meus filhos para ir almoçar na casa do Voiá. No caminho parei em 2 semáforos, dei esmola para pobres. É o trabalho que a igreja tem que fazer. Só que sabe o que o Senhor falou no meu coração? Os pobres daqui vocês sempre terão. Os pobres daqui estão sendo ajudados por várias outras pessoas. Lá, para onde eles olham, são pobres, não tem ninguém olhando por eles. Vocês precisam olhar por eles. Ah, mas é lá em Moçambique, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver conosco. A igreja de Cristo é uma. Não dá para ouvir um apelo e não tomar iniciativa nenhuma. Nós vamos juntar 300 Bíblias. Se você quiser dar a sua, se você quiser trazer uma no culto que vem, mas nós queremos montar uma caixa com 300 Bíblias. E quando nós tivermos essas Bíblias, nós vamos dar um jeito e vamos para Moçambique. Nós vamos lá. E eu tenho certeza que lá o Senhor vai fazer algo poderoso. O Senhor está nos dando pessoas chaves, pessoas que carregam o mesmo que nós carregamos em várias partes do mundo. Daqui 10 anos você vai ver o poder de Deus se manifestando, o que o Senhor tem feito. Promessas que o Senhor está
fez lá atrás e que começam a se cumprir hoje. Por isso, se você é Maria, seja Maria. Se você é Lázaro, continua sendo Lázaro. Se você é Simão, leproso, continua aí com a tua casa aberta, porque o Senhor está pregando através da sua palavra, e as pessoas que você nem sabe estão vendo. Sabe o que o texto diz? Que quando Jesus saiu da casa de Lázaro, de Simão, o leproso, ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém. E todo aquele povo que viu Lázaro ressuscitar, que estava em torno da casa de Simão, que conhecia Maria, que conhecia Marta, foi o povo que começou a estender palmeiras e declarar: Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Porque tudo que está acontecendo hoje dentro dessa igreja, de alguma forma já está sendo declarado. Os povos lá fora já estão vendo o que o Senhor está fazendo aqui dentro. O Senhor está nos dando porção dobrada do seu Espírito, porção dobrada da sua graça, porção dobrada do seu amor. Quando nós olhamos pela janela, vê miséria, vê problemas, muitas vezes o medo vem, mas dentro de nós, conosco, o Senhor já está fazendo algo revolucionário, preparando a igreja, porque Jesus entrou em Jerusalém e eles disseram: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa igreja que Jesus está dentro, que nela tem Lázaro, tem Maria, tem Simão, nessa igreja que tem Marta, nessa igreja o Senhor está se preparando através do seu Espírito Santo o dia da volta do Cordeiro, onde nós também declararemos, nós levantaremos os nossos olhos e veremos Ele vindo com poder e grande autoridade nos céus, com milhares dos seus anjos, e juntará dos confins da terra aos confins dos céus uma multidão incontável, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós estamos tendo o privilégio, meu irmão, de participar de tudo isso. E a palavra do Senhor para nós é: fiquem em paz, porque vocês estão produzindo uma boa ação para comigo, para com o meu corpo, para o reino de Deus. E aonde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, o que vocês estão fazendo será contado em memória de vocês. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas nós vamos chegar lá em Moçambique, aquela biblinha vai contar a história daquilo que você fez. Aquela biblinha, uma biblinha que, sei lá, custa 15, 20 reais. A sua, que quem sabe já está velhinha. Eu essa semana comprei uma novinha, aí hoje de manhã o pessoal começou a dar Bíblia, dei a minha, fiquei sem Bíblia de novo. Mas quem sabe essa Bíblia vai cair na mão de um grande homem ou mulher de Deus que vai revolucionar a história de Moçambique. E a tua história será contada no meio dessa história. O Senhor é poderoso. E o Senhor está nos dando esse privilégio de participar. Portanto, meu irmão, saiba que você é a igreja do Senhor Jesus. Mesmo nas circunstâncias adversas, dentro o Senhor já está fazendo algo poderoso. E daqui a pouco nós vamos marchar com Ele para Jerusalém. Nós veremos a glória triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé. Eu sinto no coração de mostrar aqui para vocês o áudio. Ele me mandou as fotos. Depois eu vou postar nas minhas redes sociais, você pode ver as fotos, para que toda a igreja veja. Ele faz um trabalho com crianças órfãs. Uma igreja de palha, crianças comendo no chão, um trabalho extraordinário. E a Bíblia diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não fomos nós que fomos lá, ele veio pedir ajuda. Nós seremos a igreja de Cristo naquele lugar. Deixa eu achar o áudio aqui e nós vamos orar. Pai do Senhor, meu pastor, e aqui, na verdade, que eu posso pedir primeiro minha ajuda, cobertura espiritual para eu ter pai na fé, né, o mentor aqui na fé, aí já o pastor. Então, outra coisa que me levou a contactar o pastor é através da nossa situação daqui na África, Moçambique. A gente temos a obra aqui, né? Então, eu mesmo que estou pastoreando aqui a obra.
Então a obra está cada vez mais caindo na falência, não avançando bem, através da carência do nosso país, né? E as pessoas padecendo de fome, e incluindo eu mesmo, que sou pastor, não tenho emprego, não trabalho, sou vivo também aqui, né? Mas sou pela fé. Amém, meu pastor? Por isso que me levou a contactar o pastor, para ver se pode fazer a cobertura espiritual e nos ajudar naquilo que for possível, né, para dar a caminhada só na obra de Deus aqui, porque nós temos problema das Bíblias, né, e na igreja apenas sou eu mesmo que sou pastor que tenho a Bíblia. A igreja inteira não tem Bíblia, meu pastor. Isso, na verdade, que não é fácil, né, mas temos muito povo aqui, né, que queria adorar o Senhor. Outro dia falta, outro dia vem, né, por motivo da carência, por falta de mantimento e tudo mais, né, meu pastor? E que me levou a contactar o pastor lá, para ver se a possibilidade pode dar certo, nos dar cobertura espiritual aqui, nos dar um suporte também naquilo que for possível. Amém, meu pastor? Fique na paz. Deus abençoe, Pai. Aleluia. É hora de nós sairmos de Efraim, meu irmão, e começarmos a ir para Betânia. É hora de nós rodarmos o mundo. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém não pode ser desprezada. Por toda a Judeia, Samaria, mas é até os confins da terra. Por isso que eu tenho dito sempre, meu irmão, creia que este é um tempo que o Senhor está estabelecendo ainda colunas. Tem gente aqui que vai para o mundo, e o mundo não é para o pecado, é para as nações pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Creia, porque o Senhor é fiel e o que Ele prometeu Ele está cumprindo. Se inclua, entenda que você é parte da igreja. Se você é Lázaro, você vai. Se você é Maria, você vai enviar. Se você é Marta, o teu serviço de alguma forma está produzindo a notoriedade daquilo que o Senhor está fazendo aqui. Se você ainda está cheio de máculas, de doenças, de enfermidades, saiba que Jesus está na sua vida, e nesse lugar você vai ser curado em nome de Jesus. Essa é a igreja de Cristo, é essa mistura de muita gente, cada um com um propósito, cada um de um jeito, mas todos interligados, e aí é que está o poder da igreja. Por isso eu queria fazer uma oração. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite se sentindo como Simão, cheio de culpas, cheio de máculas, se sentindo muitas vezes impuro, ou até mesmo no corpo físico carregando uma enfermidade. Eu quero dizer para você que aquele que cura está nesse lugar. Jesus Cristo é o seu nome. Creia no poder do nome de Jesus, porque de Simão Ele vai te transformar num Lázaro. O poder do nome de Jesus na sua vida vai dar um testemunho tão poderoso que você se tornará um arauto. Ainda que você queira ficar calado, você não conseguirá. Aonde você estiver, você será uma expressão viva e real do poder de um Deus que arranca da morte para a vida. Se você está nesse lugar, eu quero orar por você. Se você está nesse lugar e o teu coração é um coração de servo, que o Senhor te dê força para você continuar, porque além dos bastidores você está fazendo coisas que estão se tornando públicas. Talvez na terra as pessoas nunca mencionarão o seu nome, mas nos céus você é muito conhecido, muito conhecida, e que nada roube isso de você. Talvez você está aqui dentro e você seja semelhante a Maria. A tua adoração, a tua entrega, a tua totalidade no Senhor muda ambientes. É uma graça que o Senhor dá de você chegar num ambiente de morte, Ele se transformar num ambiente de vida. É uma graça que o Senhor dá. Muitas vezes você é extravagante e tentam calar a tua boca, mas a tua extravagância produz um perfume, uma fragrância de Cristo nesse lugar. Deixa o Senhor manifestar com liberdade aonde o Espírito de Deus está, nesse lugar a liberdade. Não permita que nenhuma seta inflamada contamine o teu coração e mude a essência de quem você é. Essa igreja que está aqui, eu creio que é a igreja que verá Jesus Cristo.
Quando nós sairmos daqui, quando o poder de Deus estiver preparado aqui dentro, lá fora as pessoas contemplarão a glória do Senhor. Junto conosco, povos, tribos e nações conhecerão o nome de Jesus e serão salvos. E naquele dia, quando nós olharmos para os milhares de milhares que salvos estarão por causa da sua fé no nome de Jesus, você vai olhar e vai dizer: foi por causa daquilo que Ele fez em mim, eu não me calei, que aquele também foi salvo, aquela também foi salva, aquela também foi salva. E você vai se alegrar, como diz a palavra, eternamente. Nós não estamos brincando de algo terreno, de algo transitório. Igreja é o corpo de Cristo nessa terra. A profecia está se cumprindo. Não se trata mais de algo que o Senhor iria fazer, o Senhor já está fazendo, coisas que Ele declarou há 3, 4 anos atrás, Ele já está fazendo dentro dessa igreja. E se você hoje está aqui é porque você é essa igreja, é na sua vida e através da sua vida. Então se posicione. Se hoje a chamada do Espírito para você é alinhe-se, se hoje a palavra do Senhor, como eu disse para você, não foi uma mensagem avivalista que a igreja deu muitos glória a Deus, mas eu tenho certeza que trouxe vida sobre o coração de muitos aqui dentro. Não foi uma mensagem de fogo e reteté, mas eu tenho certeza que tem corações aqui dentro que estão incendiados, porque entenderam qual é o seu lugar. E se é você que o Senhor está falando, eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente, porque é uma noite de alinhamento, é uma noite de um derramar de uma porção que não é só para você, é uma porção dupla que vai transbordar por onde você passar. No lugar da vergonha, porção dupla. Ao invés da humilhação, regozijo na herança, porque você receberá porção dupla nesta terra do Senhor e se alegrará eternamente, é a promessa. Então sai do teu lugar e vem à frente. Se você é essa pessoa, este é o seu dia. Este é o seu dia.